tô até nervoso. Por que, professor, você está nervoso? Por ti. É por ti. Por mim não, eu tô de boa. Mas eu fico pensando por você. Porque você olha para trás, foram 4 meses, 5 meses intensos, dormindo pouco. Eu estou numa fase que nem banho você toma mais. Não vou tomar banho, professor, vou perder tempo tomando banho. Não tome, me metendo. Segunda-feira você toma banho quando chegar na prova. Pessoal, olhe só para cá. No item 1 do seu edital, ele fala sobre princípios, beleza? Sobre princípios, eu tenho 2 espécies de princípios. Eu tenho os princípios expressos. Eu tenho os princípios implícitos. Cuidado. Durante a sua leitura, se aparecer, são princípios básicos, são princípios constitucionais, são princípios escritos, você vai colocar o artigo 37 da Constituição, que trata da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. De boa? Olhe para cá. Se aparecer na sua prova a emenda constitucional 19 de 98, ele quer saber do princípio da eficiência. Professor, nem sei o que é o princípio da eficiência, mas se aparecer isso aqui, você vai marcar X na eficiência. O princípio da eficiência fala que o administrador público, aquele que exerce a função pública, deve fazer tudo aquilo melhor, mais rápido, com menos recursos possíveis. De boa? Eu não posso deixar acumular longas filas, procrastinar o trabalho, atender de forma lenta. Eu devo ser célere, mas devo alcançar o objetivo. Princípio da eficiência. Esse princípio aqui, ó, que vai cair na sua prova. Princípio da moralidade. Esse princípio, ele é atrelado à súmula vinculante de número 13. A súmula vinculante número 13, ela fala da nomeação de parente para cargo público. Cuidado. A nomeação de parente para cargo público, eu não posso nomear o meu irmão para ser o meu subordinado. Contudo, existem os agentes políticos. Aí vem a exceção para você marcar X na prova. Os agentes políticos eu não incluo nessa súmula vinculante 13. A súmula vinculante 13, ela trata do nepotismo. Ela trata do nepotismo, nomeação de parente até o 3º grau civil. A exceção disso aqui, professor, nomeação de agentes políticos. Professor, se eu for governador, eu posso nomear minha esposa para secretária? Posso. Porque trata-se de um cargo político, de um cargo técnico em tese. Lembra que aqui em Santana... Tá gravado, droga, vou continuar. Lembra que aqui em Santana... Lembra que aqui em Santana o prefeito nomeou a irmã como secretária? Pode isso, Arnaldo? Pode. Súmula vinculante 13 diz que isso é um cargo político, então eu posso nomear ministro, secretário para esse cargo, ainda que seja até o 3º grau civil. De boa? Princípios implícitos. Eu tenho essa palavra aqui. Beleza? O que eu quero te falar é sobre esse princípio especial. Princípio da continuidade. O princípio da continuidade fala que as obras, os serviços de governo não podem ser interrompidos. Não podem parar nunca, salvo nos casos em que a lei autorizar. Ok. Ainda sobre o princípio da continuidade, eu tenho para lhe falar do direito de greve. É esse que pode aparecer na sua prova. O direito de greve, ele é vedado para os agentes de segurança pública. Memoriza isso.
A prova vai te falar que são os policiais militares, os agentes militares. Você marca X, mas pensa, todo aquele que envolve na segurança pública, no artigo 144 da Constituição, esses caras não podem fazer greve. Beleza? Só é dado o direito de greve para os servidores civis. E eles não têm lei de greve. Eles emprestam a lei de greve geral. Suave até aí. É um princípio que eu estou postando para você. Princípio da continuidade. Princípio da autotutela eu vou falar quando eu te contar sobre o controle da administração pública. Esse que eu vou te falar agora. O controle da administração, ele pode ser interno ou ele pode ser externo. O controle interno é feito de forma hierárquica. Aqui no controle interno, eu tenho a subordinação. O controle externo, ele não tem hierarquia, não tem subordinação. Ele é feito pela administração pública, direta, em face de quem? Da indireta. Eu tenho o controle externo feito pelo feito pelo poder legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas. Tranquilo até aí, pessoal? Então, veja só. O controle interno, tranquilo, você pensa no princípio da autotutela. Então, o controle interno, o princípio que eu trago é o autotutela. Princípio da autotutela. Grava a autotutela e vem aqui comigo conversar sobre essa súmula que está no seu edital. É a súmula 473. Súmula 473 do STF. Ela vai aparecer na sua prova. Sabe por quê? Porque não é normal um edital colocar o número da súmula já no conteúdo programático. Geralmente a súmula, por exemplo, a súmula 13, ela vem atrelada aos princípios. Ela não vem de forma expressa. Eu quero que você estude essa. Então, essa é uma aposta para a sua prova. 473 é a súmula do STF que fala sobre a autotutela. Vejam o seguinte. Essa súmula, ela diz que a administração pública pode revogar atos e ela pode anular atos. Ok? Então, você vai marcar X como correto se a expressão da tua prova for essa. Pode. Tanto para revogar, tanto para anular. Se eu falo de revogar, eu estou falando de ato discricionário ou vinculado? Discricionário. Se eu estou anulando, é ato vinculado. Meu amigo, não anote nada, olhe para cá. Se a sua prova falar do 473, você vai marcar pode. Mas se ela não falar do 473, você vai dizer que ela pode revogar e que ela deve anular. Tranquilo? A redação da súmula está errada, tem um tecnicismo nela. Então, o que eu preciso te dizer é que se a tua banca não mencionar a súmula, você marca deve. Se ela mencionar a súmula, você marca pode. Suave. Então, veja. Revogar, eu posso revogar os atos administrativos, eu posso revogar meus atos, mas eu devo proteger aqueles que estejam, os terceiros de boa fé. Atos anuláveis, eles não geram direitos adquiridos para ninguém. Então, decora que a revogação gera direito adquirido para 4 anos.
quando o ato é nulo, eu não posso convalidar esse ato nunca. Ele é nulo desde a origem. Então, professor, um cara que ingressou no serviço público, com um RG falso, ele não tinha 18 anos, ele tinha 17. E aí ele começa a praticar os seus atos. Beleza. Eu tenho um funcionário de fato aí, que foi regularmente invertido na carreira pública, mas ele vai retroagir esse ato desde a origem, desde a posse dele. Tranquilo até aí? Essa súmula aqui eu estou apostando na sua prova. Voltando para cá. Controle externo, controle interno, autotutela, súmula, não esquece do bizu, do pode ou deve. Externo. Aqui, quando é praticado pela administração pública indireta, tem um controle chamado controle finalístico. Controle finalístico. No Poder Judiciário, como que ele anula os atos da administração pública? Ele pode anular ato discricionário e ato vinculado. Professor, mas ato discricionário ele não pode. Pode, desde que tenha um vício de legalidade nesse ato. O Poder Judiciário pode anular. Sempre por provocação. Não esqueça disso. Professor, quais são os carros-chefes para anular um ato administrativo? Eu tenho uma ação popular e eu tenho o mandado de segurança. Esses são os campeões de prova. O mandado de segurança é para proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas datas. A ação popular é quando eu quero proteger a moralidade ou o patrimônio da administração pública. Você lembra da nomeação do Lula para ser ministro, para, em tese, ele ganhar o foro privilegiado, ou foro por prerrogativa de função, que é o nome correto? Teve muitas pessoas que impetraram a ação popular, dizendo que isso feria a moralidade administrativa, por isso a nomeação dele não poderia ocorrer. Tranquilo? E teve decisões judiciais nesse sentido também. Então, houve uma decisão judicial que modificou um ato administrativo, sim, um ato de nomeação e livre exoneração, ele pode ser feito e deve ser feito pelo Poder Executivo, mas, se ele violar algumas regras, eu posso fazer um controle externo através do Poder Judiciário, mediante provocação, com os remédios constitucionais. Esses principais que eu elenquei aqui para os senhores. Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. E é esse que vai cair para você, porque sua prova é da Assembleia Legislativa. Olha só para cá. O Poder Legislativo, ele é auxiliado pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não é subordinado ao Poder Legislativo. Você consegue memorizar isso? Então vejam. Assim, o Poder Legislativo é auxiliado pelo Tribunal de Contas. E aqui eu tenho algumas informações para você sobre o Tribunal de Contas e o Poder Legislativo. O Poder Legislativo... ele pode sustar contratos. O Tribunal de Contas pode suspender, algumas bancas também chamam de sustar, atos administrativos. A banca adora confundir entre sustar contratos, suspender atos ou sustar atos. Como assim, professor? Ocorreu um vício num contrato administrativo. Ocorreu um vício no contrato administrativo e o Tribunal de Contas ficou sabendo disso, seja por provocação de alguém, ou seja, durante as suas investigações normais. Ele descobriu que tem um contrato que tem um vício de legalidade, ou algum vício que seja. O Tribunal de Contas fala para o órgão, notifica ele para ele fazer a retificação desse contrato. E ele não faz. O que o Tribunal de Contas faz? Ele notifica o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, para que ele suste esse contrato. Qual o prazo? 90 dias. 90 dias. Então, vejam, eu tenho um contrato viciado, o Tribunal de Contas notifica o órgão para ele fazer a correção.
Ele não faz. Ele notifica o Congresso Nacional, fala, olha, meu amigo, suste esse contrato aqui porque o cara não quer arrumar. E o prazo que você tem é 90 dias, que é a Constituição que dá. Se em 90 dias o Congresso Nacional não fizer, o Tribunal de Contas pode sustar esse contrato. Então, se a prova te disser, o Tribunal de Contas nunca sustará contratos, somente atos, é falso. Agora, se ele te falar de forma, em regra, é o Legislativo que susta contrato, diga que sim. É somente na inércia do Poder Legislativo, após 90 dias, que eu tenho a hipótese de sustar esse contrato pelo poder, pelo Tribunal de Contas. Beleza? O Tribunal de Contas pode sustar atos administrativos. O Tribunal de Contas julga as contas dos administradores públicos. Ele julga as contas do administrador público. Cuidado. O Tribunal de Contas do Estado, que está lá no seu edital, do artigo 114 ao 117, se você possível, leia, antes de fazer a prova, esses artigos aí, são pouquinhos. Fala sobre o Tribunal de Contas do Estado, o TCE. E lá, uma das suas competências é julgar as contas dos administradores e emitir parecer prévio ao julgamento das contas do governador, em 60 dias. Então, decora de prazo 90 dias para sustar o contrato, seja o Poder Legislativo ou a Assembleia Legislativa daqui, que se repete o texto constitucional com a Constituição estadual, e o Tribunal de Contas julga as contas dos administradores. E o TCU julga as contas daqueles que recebem dinheiro da União. Tranquilo? A Constituição se repete, só que no âmbito estadual. Cuidado, se a banca te perguntar que o Tribunal de Contas emite parecer nas contas dos prefeitos, você marca verdadeiro ou falso? Prefeito. Verdadeiro também. Tribunal de Contas do Estado emite parecer em 60 dias, tanto para as contas do governador, quanto para as contas do prefeito. Suave. O Tribunal de Contas também vai aparecer essa palavra lá para você, dizendo que as suas decisões têm força de título executivo extrajudicial quando estas reconhecerem débitos e multas as decisões do Tribunal de Contas que reconhecerem débitos e multas, ela tem força de título executivo. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que é possível, se for um débito estadual, a Procuradoria do Estado executar, cobrar essa dívida no juízo competente. Ou seja, o Tribunal de Contas, título executivo, é como se fosse uma confirmação de dívida, de forma extrajudicial. O Tribunal de Contas pode fazer isso, reconhecer uma dívida, um débito ou uma multa, aplicar uma multa que pode ser executada no juízo competente. Suave, isso vai aparecer na sua prova, meu amigo. Lá no artigo 70, 71 da Constituição Federal. Controle está de boa? Atos administrativos. Vai aparecer uma questão de atos para você na sua prova. Atos administrativos, o teu edital te pede o conceito dele. Conceito de atos administrativos, você marca que é toda manifestação unilateral de vontade do Estado. Olha o conceito. Manifestação unilateral de vontade do Estado. Ponto.
que agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir resguardar, transferir ou modificar direitos. Tenho para te dizer o seguinte, que você tem que achar na sua prova manifestação de forma unilateral nessa qualidade. Na hora porque aqui quando ele fala manifestação unilateral de vontade nessa qualidade, ele está falando de um ato que vem de cima para baixo, princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Tranquilo? No seu edital também, ele tem um negocinho chamado lá teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. Essa teoria que está expressa aí no seu edital fala o seguinte, ó, que existem alguns atos que eu não preciso motivar, mas eu posso, ok? A lei não exige a motivação, mas ela pode ocorrer. Então, o que eu tenho para te dizer? A teoria dos motivos determinantes vincula a motivação feita no ato ao próprio ato, ainda que a lei não exija a dita motivação. Como assim? Lembra da nomeação, que eu não preciso de motivação para nomear e nem para exonerar? Mas vamos imaginar agora que um deputado me nomeia para ser seu assessor, dizendo o seguinte: nomeio Renato de Moraes Nery para ser assessor legislativo na área da contabilidade. Haja visto a necessidade de um profissional dessa área e blá, 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 blá. Eu pergunto para você, eu sou contador? Não. Essa motivação é completamente falsa. Então, o que acontece? A motivação falsa anula o ato que ora era legítimo. Isso é teoria dos motivos determinantes. A motivação, a justificativa do ato, integra o próprio ato ora praticado, ainda que não haja exigência de motivação. Consegue memorizar isso? Teoria dos motivos determinantes. A motivação vincula o próprio ato, vírgula, ainda que a lei dispense, ponto. Sendo a motivação falsa, o ato será nulo. Teoria dos motivos determinantes. Competência, finalidade, motivo e objeto. Lembram disso? Competência, finalidade, motivo e objeto. Na outra aula que eu estava dando ali, na outra turma, o aluno perguntou, professor, esse aí é o mesmo de Não, confiformóvel é o normal. Comi fiofó. Aí ele falou, professor, esse é o mesmo de comi fiofó? Eu falei, não, pô, pera. Estranho, né? Pediu para eu confirmar que comeu fiofó, porra. Escroto, né? Mas tá bom. Eu fui e confirmei, né? Tá gravando, né? Tá bom. Venha para o BM Educacional. Aqui você se diverte e passa no concurso público. Conseguiu memorizar? Isso aqui é teoria de motivo determinante?
Competência, finalidade, motivo e objeto são atributos, são requisitos do próprio ato, são requisitos do ato administrativo. Competência aqui. Competência. Sobre a competência, eu tenho o instituto da delegação e o instituto, que é diferente, da avocação. Delegação é eu atribuir para outrem responsabilidade de sanções inerentes ao cargo. Cuidar da delegação é ser no mesmo nível hierárquico, ou ela pode ser de um nível superior para um cargo hierarquicamente inferior. Depois sacar? Eu nunca posso delegar para quem está acima. A avocação é de um inferior. É quando o agente público traz para si atribuições mais superior desse subordinado. Superior subordinado é redundante, mas você consegue entender. O que eu quero te dizer, uma outra coisa é o seguinte, é que existem 3 matérias que eu não posso delegar e nem avocar, e essas que vêm na sua prova. Então memorize aí. Matérias indelegáveis. Memorize essas 3. Leve para a sua prova, que ela vai aparecer lá. Decisão de recurso hierárquico, matéria de competência exclusiva e edição de ato normativo. O processo administrativo disciplinar é ela que traz essas 3 hipóteses de matérias indelegáveis. Consegue memorizar isso? Decisão de recurso hierárquico, matéria de competência exclusiva e edição de ato normativo. Eu não posso delegar. Leve essas 3 para a sua prova, que vai aparecer lá sobre delegação e avocação, e vai perguntar quais institutos eu não posso delegar. Entre as alternativas abaixo, você vai marcar a letra C, que é essa aí. Professor, você não sabe até a assertiva? Eu tenho alguns atributos no ato. Eu tenho a presunção de legalidade ou de veracidade. Essa presunção de legalidade ou de veracidade diz que os atos administrativos são presumidamente verdadeiros. Até que quem prove o contrário, o próprio administrado. Se aquele que acha, que supõe que aquele ato é viciado, ele que demonstre esse ônus que o ato é viciado e que merece ser anulado ou revogado. Deu para entender, pessoal? Então, presume-se que os atos praticados pela administração pública são verdadeiros. Esse outro aqui é importantíssimo, a imperatividade. Imperatividade. Impor obrigações à própria administração pública ou a terceiros, independentemente da sua vontade. Deu para sacar? Facinho, bem direto. Um outro é chamado de autoexecutoriedade. Essa autoexecutoriedade é o poder que a administração pública tem de executar os seus próprios atos, independentemente de ordem judicial. De boa? Professor? Então, a vigilância sanitária pode ir num restaurante e apreender mercadorias que estejam fora da validade? Pode. Ela precisa de ordem judicial, não, que é do poder de polícia, e a autoexecutoriedade se faz presente em determinados atos administrativos.
No seu edital não cai as espécies de atos, mas cai essas coisas aqui que eu estou falando para você, que é a parte geral de atos. De boa? Outro assunto aqui, professor, que pode cair na minha prova. Pregão. Lei 10.520. A Lei 10.520 é uma modalidade de licitação aonde eu não quero saber o maior valor, eu não quero saber a especificação, eu não quero saber algum outro requisito tem que ser cadastrado ou não, ou preencher os requisitos mínimos de cadastro até o terceiro dia. Não quero saber. O pregão, ele trata da modalidade de licitação, aonde qualquer interessado pode participar, desde que eu preciso preencher alguns requisitos. Eu tenho que ter uma especificação comum no mercado do objeto, ou seja, tem comum. E no pregão, eu atribuo o vencedor com o menor preço. Tranquilo? O pregão é formado pelo pregoeiro e pela equipe de apoio. Na lei de licitações, eu tenho a comissão permanente de licitação. Professor, pode cair um prazo para mim. O prazo de publicação até a etapa de lances, que são as apresentações das propostas. Qual é o prazo mínimo que a lei me exige? 8 dias. No mínimo. Tranquilo? Professor, o pregão também eu não posso fazer para obra de engenharia. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Professor, eu sabia até ontem que era falso. Esquece. Volte para cá. Obra de engenharia, eu não posso fazer o pregão. Contudo, serviços de engenharia eu posso. Porra, professor, tem diferença? Tem. Por isso que você está aqui. Obra de engenharia significa dizer que é uma obra de grande vulto, que eu preciso de um aspecto muito intelectual para resolver o problema. Agora, lajotar uma sala, eu consigo descrever isso no edital. O que eu preciso? Qual é o porcelanato? Boa, senhores. Ainda sobre o pregão, eu aposto nessa questão para a sua prova. O pregão, eu tenho... Está encerrando nosso tempo. Vou terminar com o pregão. E se der tempo, eu falo mais um negocinho para ti. O pregão, ele tem um prazo recursal único. Qual é o prazo? 3 dias ali, ó. O parceiro fez mais assim, ó. O professor não conta, mas 3 dias. Que é só para ele, a resposta. 3 dias o prazo recursal. Como é que funciona? Declarado vencedor, diz a lei, o pregoeiro indagará os licitantes perdedores do processo. Você quer recorrer? Quero. Ali surge o prazo de 3 dias, depois da sua manifestação. Ok? E é o mesmo prazo para apresentar as contrarrazões recursais do vencedor. De boa? 3 dias, 3 dias. Via recursal única. Esse recurso é destinado para quem? Para o pregoeiro resolver o problema. De boa, até aí. Lembra da lei sobre essa informação? É sobre isso que eu quero te falar. O professor Hildo vai falar sobre licitação para vocês? Provavelmente vai falar sobre licitações e improbidade, né? Por isso deixei a cargo dele esses 2 conteúdos que vão cair na sua prova. Licitação inexigível, dispensada, lei de improbidade administrativa, não esqueça das penas, a modalidade que é dolosa e a única modalidade que admite a culpa, que é o dano ao erário. Não esquece disso, mas volte para cá para o nosso tema. Na lei de acesso à informação, existem algumas informações que podem ser restritas da comunidade ou do cidadão. São chamadas as informações ultrasecretas, as secretas e as reservadas. As ultrasecretas, o seu prazo de sigilo é de 25 anos. As secretas, de 15 anos.
e as reservadas de 5 anos. Cuidado, cuidado, cuidado com essa. As reservadas é destinado também para o presidente da República, para o vice e seus parentes. Eu pergunto para você, qual é o prazo de mandato do presidente da República? 4 anos, então o prazo de 5 não se aplica. Mas ele pode renovar, professor, o seu mandato, se ele for reeleito? Sim, mais 8. Mas o prazo de reservado é 5 anos, por isso que é uma exceção. Então, o prazo em regra das informações reservadas são de 5 anos. Contudo, se for o presidente da República, o vice e seus parentes, o prazo é quanto durar o seu mandato. Consegue decorar isso aí, cara? Beleza. Show de bola. Esse prazo aqui pode cair para você. Um outro prazo que pode cair na lei de acesso à informação é o prazo para fornecer a informação. Qual é o prazo? Em regra. Porque, de forma excepcional, se não encontrar aquela informação ali solicitada do cidadão, a administração pública tem quanto tempo para fornecer essas informações? Até 20 dias? 10? 20 mais 10. 20 mais 10. Então, ela tem até 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 10 dias. De boa, senhores. Existem algumas informações em que não precisa o cidadão solicitar. É chamado transparência ativa na lei. Então, veja, se a prova de perguntar constitui transparência ativa, qual? A informação que é destinada para o cidadão, que ele não precisa solicitar. É compulsório da administração pública fornecer. Quais são? Contratos administrativos, licitações, nomeações, recursos financeiros. Isso tudo tem que estar às claras para o cidadão. Como, professor? No portal da transparência. O portal da transparência... Cara, isso aí vai cair na tua prova, certeza. O portal da transparência... Mano, tá caindo aqui na minha cabeça, estou dizendo para você. O portal da transparência fala que eu posso publicar o salário do servidor. Isso aí chegou no Supremo. Lembra que eu disse nas aulas? Isso chegou no Supremo. O Supremo falou que é constitucional mostrar o salário do servidor. Mas eu posso restringir algumas informações do servidor. Informação da vida pessoal dele, eu não posso trazer ali. Endereço e CPF. Ok? Uma outra coisa que eu lembrei. Ah, tá. Na lei de acesso à informação, eu não posso negar nunca informações relacionadas a direitos humanos e a direitos fundamentais. Então, professor, se eu quiser ir lá no IAPEM saber quantos casos, e se houve algum caso de tortura praticado por servidor público, no exercício da função em razão dela, o IAPEM não pode falar, opa, isso aqui é assunto restrito nosso, eu não posso lhe apresentar. Direitos humanos de tortura? Sim, então é obrigado a apresentar. Beleza, senhores? Mais um prazo que veio agora na cabeça. O prazo de até 100 anos, quando for informações pessoais do servidor. O prazo que fica ao banco de dados é em até 100 anos. De boa? No mais, senhores, eu agradeço a presença de você, te desejo uma excelente prova. Eu tenho uma história para te contar, que eu contei na prova do IAPEM. Talvez você não esteve presente, ou então você não lembra. Olha só. É uma história bíblica que conta de Jesus e Lázaro. Jesus era amigo de Lázaro. E aí Lázaro estava muito doente. E foram avisar Jesus da doença de Lázaro, e que estava muito mal. Foram avisar Jesus, Lázaro vai morrer. Vai lá curar Lázaro. Durante as peregrinações, para quem sabe a história, Jesus passava pelas cidades curando, enfim, fazendo o seu ministério. Foi convidado para ter com Lázaro, e Jesus não foi. Passado 4 dias, Jesus foi. Quando chegou lá, Lázaro já estava morto. Lázaro já estava morto. E ele, na frente, da onde Lázaro estava na tumba, tinha uma pedra imensa. Jesus chora ali, lamentando a morte de Lázaro, porque ele era metade homem e metade Deus. E ali, naquele momento, Jesus chora e fala o seguinte, remove a pedra para mim. E aí indagaram a ele, mas Jesus já cheira mal. Eu não vou remover a pedra. Remove a pedra. Removeram a pedra e Jesus falou, Lázaro, vem para fora. Ressuscitou Lázaro naquele momento. O que eu quero te dizer hoje, com o seu estudo, que você pode até mandar chamar Jesus. Você pode até remover a pedra. Mas ressuscitar o morto só ele pode fazer.
Professor, eu não sei raciocínio lógico, eu não sei direito administrativo, eu só sei português. Pode ser que remover a pedra amanhã seja o direito administrativo. Pode ser que remover a pedra seja o raciocínio lógico amanhã. Beleza? Mas o que você precisa fazer, pelo menos ir chamar ele, pelo menos ter o trabalho de sentar aí e estudar. Uma outra história que eu tenho para te contar, que é mais curta que essa, um amigo meu me contou na faculdade, um outro professor, sobre... Você viu aquele jogador de basquete que morreu, Kobe Bryant? Eu era fãzaço dele. Quem acompanha meu Instagram sabe que eu só vivo publicando imagens do cara, do seu trabalho. Esse cara chegou a ser o terceiro maior pontuador da história da NBA. Ok? Um cara novo, terceiro maior pontuador. Só que ninguém conta que ele foi o cara que mais errou cestas na história da NBA. O que eu quero te dizer? Que não é o teu fracasso anterior que diz quem tu és. Pode ser que a tua aprovação, hoje no concurso, amanhã no concurso da LAP, defina quem realmente você é. Ou a outra no bombeiro, ou a outra, ou a outra, ou a outra. Ou seja, vai ser a tua vitória que vai determinar a tua história e não os teus fracassos anteriores. Beleza? Conte comigo. Se você não passar ou passando, eu estarei aqui para vibrar com você ou para estudar junto com você para outro concurso. Fique com Deus. Até a próxima.